Bom dia a todos os colegas presentes. Sejam bem-vindos em nome da Escola Superior de Direito Municipal. Meu nome é Hélio, sou procurador do município de Porto Alegre e hoje nós estamos aqui para ouvir uma palestra do nosso colega Vítor de Paula Ramos sobre a prova testemunhal. O Vítor, sem dúvida nenhuma, é o grande produtor do direito probatório hoje no direito brasileiro. E eu acho que isso não vai mudar durante muito tempo. Tem 2 obras publicadas sobre a prova testemunhal, que seria o tema da nossa exposição de hoje, e também sobre o ônus da prova. O tema da nossa exposição, que o Vítor vai abordar conosco, é simplesmente, como eu me referi, é um divisor de águas. Nos traz uma possibilidade de reflexão, de análise dos depoimentos de testemunhas, do sistema de valoração da prova. O Vítor é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela URGS, pela Universidade de Girona, e também no ano de 2019 será professor da Universidade de Girona, na Espanha. Então, seja muito bem-vindo, Vítor. Vítor, o maior título do Vítor é ser meu amigo, não é mestre nem ser doutor. É verdade, né, Vítor? Então, eu passo a palavra para o meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer meu querido amigo Hélio, já de longa data aí tenho o privilégio de privar com o Hélio e estamos sempre dialogando sobre o direito probatório, sobre o direito de uma forma geral. Bom, então as ideias sobre o que nós vamos falar hoje, elas estão estampadas no livro, tá? Esse livro que o Hélio apresentou aqui, que é o livro sobre prova testemunhal, que foi publicado agora em 2018, fruto da minha tese de doutorado, tá? Então a primeira edição agora é de 2018. A ideia é nós começarmos a pensar sobre a prova testemunhal que há muito tempo ela é tida como um não problema no direito probatório. Nós estamos absolutamente tranquilos com a prova testemunhal porque nós vamos ver por vários motivos, nós acreditamos que o juiz está ali, que nós não temos problemas, que as pessoas essencialmente são boas e outros contos de fadas que nos contaram na faculdade. A realidade, entretanto, e isso aqui é mostrado pelo Innocence Project nos Estados Unidos, o Innocence Project nos Estados Unidos, ele é um programa dentro das faculdades de direito, que funciona mais ou menos como o que nós temos aqui, SAJU, SAJUIR, SAJUG, né? São as organizações dentro das faculdades com estudantes de direito, só que lá nos Estados Unidos esse Innocence Project tem a intenção de provar falsas condenações. Então, o Innocence Project se preocupa em pegar determinadas condenações, em que se vê que tem algum indício de alguma possibilidade de erro, e com base em exames de DNA, principalmente, pedir o rejulgamento. Nesses rejulgamentos que eles já conseguiram, atualmente esse número até já é um pouco maior do que 47, esse número aqui é de junho de 2018. Em junho de 2018 tinham sido revertidas 344 condenações ao todo. E aí a gente pode se perguntar, mas o que o Innocence Project tem a ver com o tema do nosso encontro de hoje? Tem a ver com o nosso encontro de hoje porque em 69% dos casos, ou seja, de cada 10 casos, 7 possuíam uma identificação equivocada por testemunhas. Então, uma testemunha que disse sim, foi o Henrique, quando na verdade não foi. Sim, foi o Hélio, quando na verdade não foi. Então, é o maior fator de erros judiciários é a prova testemunhal equivocada, a identificação equivocada. Esses números aqui não somam 100%, porque eles podem mais de um aparecer ao mesmo tempo, né? Então, um caso pode ter identificação equivocada e pode ter uma falsa confissão.
pode ter uma identificação equivocada e uma defesa inadequada, né? O Innocence Project que faz essa avaliação. Mas um número que chama muito a nossa atenção é esse, de que 7 em 10 dos casos possuem identificação equivocada. Quer dizer que é algo extremamente prevalente e uma fonte extremamente importante de condenações equivocadas. E aí nós vamos ver, ao longo do nosso encontro de hoje, quais são os fatores que podem determinar. O plano da minha apresentação hoje vai ser, digamos assim, em 3 momentos. Num primeiro momento, nós vamos falar sobre o estado da arte, como que nós vemos a prova testemunhal hoje. Na verdade, 4 momentos. É que o último momento ele é mais curto. Vamos falar sobre como que a prova testemunhal é vista hoje pela doutrina e pelos tribunais. Num segundo momento, nós vamos falar algumas questões sobre epistemologia do testemunho. Depois nós vamos falar sobre a ciência do testemunho. Então, com a epistemologia e com a ciência, nós vamos avaliar os conhecimentos do testemunho que nós temos hoje. E num quarto momento, aí sim, nós vamos fazer algumas propostas de soluções para a prova testemunhal. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer, e é uma pergunta aqui que todo mundo já aprendeu isso na graduação, vai lembrar disso, é que quando nós aprendemos direito probatório na faculdade, o nosso professor, em geral, nos dá aquele ensinamento clássico, de dizer assim, olha, entre os meios de prova não tem hierarquia. Então, as provas, qualquer prova vale para qualquer coisa e a gente não tem como dizer que uma seja mais segura ou menos segura do que outra. Na prática, entretanto, quando a gente advoga, e quando a gente advoga não só para pessoas privadas, mas também o Hélio ali advogando para o município, ou mesmo juiz, ou mesmo quando a gente trabalha na prática, né, não só advogando, chega um cliente no escritório e diz assim, olha, tudo bem, Vitor, eu quero entrar com uma ação contra o fulano, porque ele bateu no meu carro e tal, tal, tal. E aí eu disse, muito bem. Primeira coisa que nós vamos perguntar é, mas que provas que o senhor tem? Quando a pessoa nos responde, eu tenho prova testemunhal, a gente diz, puxa, mas tem uma prova melhorzinha? Então, sempre houve, para mim, esse conflito entre uma teoria de que se dizia que não havia hierarquia e, muitas vezes, uma prática de uma desconfiança com a prova testemunhal. Então, eu quis um pouco, nesse primeiro momento, sintetizar essa diferença entre duas posições. Então, parte da doutrina e da jurisprudência vai dizer que sim, que há uma hierarquia entre a prova testemunhal e os demais meios de prova. O artigo 227 do Código Civil, por exemplo, dizia, em outras palavras, né, dizia o seguinte, olha, quando for um contrato de baixo valor, tudo bem provar com testemunha, porque aí ninguém se importa. Agora, se for uma coisa de altíssimo valor, um contrato de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, eu não posso ter um contrato dessa importância aqui provado por essa provinha aí, que é a prova testemunhal. Isso aqui foi revogado depois pelo Código de Processo de 2015, mas vigeu durante muitos e muitos anos, desde 2002 até 2015, e, na verdade, é uma disposição bem antiga, que ficou sem um R. No Código de 16, que já tinha uma disposição parecida com essa, a doutrina aqui já entendia que, bom, isso quer dizer que a prova testemunhal vale menos. A prova testemunhal vale menos porque eu considero que ela só pode ser usada para a prova de contratos de baixo valor. Hoje em dia ainda persistem também no nosso ordenamento jurídico, em leis esparsas. Aqui eu trago, por exemplo, a Lei 8213 de 91 e a Lei 7986, que tratam de benefícios previdenciários, e que vão dizer que a prova exclusivamente testemunhal não pode ser admitida para a prova de benefícios previdenciários. Então, alguns casos aí em que basicamente se entende o seguinte, não, mas é que para eu dar um benefício para um sujeito, quando eu vou dar um benefício para o sujeito, eu tenho necessariamente que tirar dinheiro público disso. Para tirar dinheiro público,
Não pode ser só a palavra de uma pessoa, porque isso aqui é muito pouco. Tá? Então, aqui também, novamente, a lei me dá um indicativo de que a prova testemunhal valeria menos. Da mesma forma, os tribunais brasileiros, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2 ocasiões, e o tribunal, não, na verdade, em 3 ocasiões, e mesmo o STF interpretando aquela regra legal que nós falamos no slide anterior, diz que para provar tempo de serviço em benefício em direito previdenciário, não é admissível a prova exclusivamente testemunhal. Então eu preciso saber por quantos anos o Thomas trabalhou lá em determinado órgão. Mas tem a palavra do Vitor, a palavra do Hélio, a palavra do Henrique. Não serve, prova exclusivamente testemunhal. Tá, isso foi o que disse o STF. Num desses acórdãos aqui, se chega a dizer expressamente, olha, mas é claro, né, que a prova testemunhal ela é uma provinha, né? Nós temos provas aí muito mais importantes do que a prova testemunhal. Mesma coisa no Tribunal de São Paulo, prova de pagamento. Prova de pagamento tem que se dar com prova documental, não pode a gente só ter prova testemunhal para provar pagamento. Tá? Mesmo que seja pagamento de aluguéis. Mas eu vi o sujeito dando o dinheiro. Não importa. Isso tem que ser feito com prova documental. E o mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai nos dizer também, aí nesse julgado de 2016, que prova de danos materiais em acidente de trânsito também não pode ser feito exclusivamente por prova testemunhal. Tá? Então, aqui, 3 exemplos aqui de jurisprudência, 2 de legislação, em que a prova testemunhal é considerada menos. Nesse sentido também, de tudo isso que nós estamos falando, nós temos o próprio Código de Processo Civil de 2015, que diz que não será produzida a prova testemunhal sobre fatos já provados por documento. Tem parte da doutrina que entende isso como sendo também uma hierarquia, dizendo assim, não vou provar com prova testemunhal se eu tenho uma prova melhor, que é um documento. Tá? Depois eu vou até dizer que eu não concordo com isso, mas essa é uma das interpretações. E tem uma outra corrente que vai nos dizer que não há hierarquia, que os meios de prova eles têm igual valia, em tese, então que a gente não pode imaginar que tenha mais ou menos valor uma prova testemunhal em tese. Código de Processo Penal Brasileiro, por exemplo, no artigo 167, diz lá dos casos em que a pessoa sofre uma agressão, por exemplo, sofre algum tipo de violência, mas já passou um tempo suficiente e já não se consegue mais ter constatação daquela violência. E aí o artigo 167 do Código vai nos dizer, então, que nestes casos vai ser possível fazer a substituição da perícia por uma prova testemunhal. Então o Thomas vai lá e vai me dizer, olha, não, eu vi, o sujeito estava com marcas muito vermelhas no braço, provavelmente parecia que ele tinha sido amarrado, ou qualquer coisa nesse sentido, plenamente aceito no nosso Código de Processo Penal a substituição pela prova testemunhal. E aqui também, curiosamente, em casos criminais, né, então os nossos tribunais, aqui a gente já vê uma contradição bem interessante, os mesmos tribunais, ou o mesmo judiciário, melhor dizendo, que dizia que não tem, que tem hierarquia em casos cíveis, que a gente não pode confiar na prova testemunhal, em casos criminais vai aceitar a prova testemunhal e dizer que não tem nenhum tipo de hierarquia. Por exemplo, para a prova de atentado violento ao pudor, por exemplo, para a prova de majorante de arma de fogo para crime de roubo. Então, assim, eu vi que o sujeito estava com uma arma de fogo no momento do roubo, e mesmo para lesão corporal, lá em consonância com o que a gente falou no slide anterior do artigo 167. Não, eu vi que o cara apanhou, eu vi que ele tinha ficado com uma marca na cabeça, eu vi que ele estava com um roxo no braço. Então, para a prova de lesão corporal também, a jurisprudência dos tribunais tem levado nesse sentido.
Em relação às possibilidades de influência, o nosso Código de Processo se preocupa, lá no artigo 456, de evitar contaminações no momento da audiência. Então, o Henrique vai ser ouvido, o Thomas vai ser ouvido, e aí o nosso código diz assim, não, juiz, pelo amor de Deus, não vai deixar os dois na sala, porque o testemunho de um pode contaminar o testemunho do outro. E aí a doutrina vai nos dizer aqui, não, o objetivo disso é evitar que uma influencie a outra. Mas essa preocupação aqui, ela se dá exclusivamente na sala de audiência. Quer dizer, a testemunha entra na sala de audiência e aí ela passa por um portal, que aí a partir daquele portal ali ela pode ser influenciada. Antes, na antessala, se ela estiver conversando ali, não tem problema nenhum. É só dentro da audiência. Dentro da audiência, isso aí também já é provado cientificamente, o cara tem um chipzinho que muda ali na cabeça, que daí ele passa a ser influenciável. Claro? Claro. Só fala no microfone aqui, eu acho, para sair no... Com relação à influência que tu está assinalando, ela é muito nítida, porque quando a testemunha ela vai dar o depoimento, percebe-se que ela se torna testemunha não do processo, mas da parte. Parece que ela casa as alegações da inicial, ela tem um dever, parece, no comportamento, fica muito nítido, quem faz muita audiência percebe isso, de defender a tese do autor. E isso vale uma crítica aos magistrados, que partindo, acho que, de um presuntivismo, que todos falam a verdade, todas as pessoas são boas, não dão bola para a qualidade da informação que a testemunha presta. Então, assim, como já disseste algum exemplo no teu primeiro livro, né, mais ou menos, não foi bem esse exemplo. Se eu chego e digo que a gestação de tal mulher foi de 12 meses, o juiz muitas vezes decide. As testemunhas foram uníssonas no sentido que a gestação de fulana de tal foi 12 meses. E todo mundo sabe que uma mulher não tem uma gestação de 12 meses. Mas a gente vê, na prática, a valoração da prova a partir desses total falta de critérios. Exatamente. E esse ponto aí que o Hélio toca é muito importante, porque essa é outra das discussões que nós temos aqui, que é assim, a testemunha ela é indicada pela parte. O juiz não pode, de ofício, determinar a produção de uma prova testemunhal, a não ser que ela tenha sido referida por uma parte. Muito bem. E a testemunha, quando vai lá no processo, o juiz diz, não, mas a testemunha, ela está ali, ela jura dizer a verdade, né, ela é compromissada, mas quando ela vai sentenciar, ele diz assim, a própria testemunha do autor referiu que o autor... Não, mas peraí, a testemunha é do autor ou ela é do processo? Ela é do réu ou ela é do processo? Ela é da defesa ou ela é do processo? Ela é da acusação ou ela é do processo? E isso realmente... Na prática, quem trabalha no foro vê isso diuturnamente, que é a testemunha, ela, na verdade, se posiciona sempre como sendo da parte. Essa é a dura realidade, por mais que a gente não queira enxergar isso. Bom, seguindo, possibilidade de influência. O código também diz o seguinte, olha, tem um outro perigo aqui muito grande com a prova testemunhal, que são as chamadas leading questions, que são aquelas questões em que a gente já vai dando o que a gente quer de resposta para a pessoa. Então, é aquela pergunta assim, é comum agora em época de debate eleitoral. Né? O senhor não acha muito estranho que... O senhor lembra da garrafa azul que estava em cima da mesa? Já dá toda a informação. Quer dizer, eu já estou dizendo que tem uma garrafa, que tem uma mesa, que a garrafa estava em cima da mesa, que a garrafa era azul. Eu já dei 4 informações só com essa brincadeira. Né? E aí o nosso código diz lá, não, isso aí não pode, o juiz vendo lá que o Hélio está tentando fazer leading question lá, ele tem que impedir, indeferir a pergunta, está lá no artigo 459. Isso também, dentro da audiência, porque se o Hélio ligar um dia antes lá para a testemunha e ficar 1h30 no telefone, daí não tem problema, que aí isso aí não influencia na cabeça do nosso legislador. Bom, como garantir a veracidade? Aí o nosso código tem uma série de crenças aqui, diz assim, não, fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, porque é o seguinte, nós vamos levar lá a testemunha lá na frente e eu vou fazer ela jurar para mim. Né? Antigamente até o cara botava a mão na Bíblia, coisa assim.
Hoje em dia é um compromisso de dizer a verdade. Tem alguns países que ainda têm juramentos, né? Então uma ameaça de sanção social, aquela coisa assim, o que vão pensar do cara que ele foi lá na audiência e mentiu. Mas também o próprio compromisso de dizer a verdade, que muitas vezes vem associado com uma ameaça da configuração do crime de falso testemunho. Então assim, olha, se você mentir lá, fique sabendo que você pode ser responsabilizado e pode responder a um crime. E aí, então, isso aí o nosso direito pensa assim, puxa, que legal, agora o cara vai chegar lá, ninguém quer ser preso, então o sujeito vai falar a verdade. Outra coisa, presença do juiz, função intimidatória. Pô, mas o cara vai sentar lá na frente do juiz de direito, pô, quem é que não teria medo de sentar lá na frente do Sérgio Moro para falar um troço? Como é que vai mentir uma coisa para ele, né? Um juiz federal ou um juiz de direito? Então a gente acredita que a pessoa chega na frente do juiz e diz, não, agora eu vou ser purificado aqui pela função do juiz e vou falar toda a verdade, somente a verdade. E também uma última ferramenta, pouco utilizada na prática, pelo menos civil, que é a acariação. Então, a acariação é aquela que o Henrique disse que o carro era vermelho, o Thomas disse que o carro era azul, e a gente diz, não, peraí, estão dizendo coisas equivocadas, diferentes, vamos botar os dois dentro da sala para eles decidirem juntos se o carro era vermelho ou se era azul. Sai roxo, misturou azul com vermelho, sai roxo. Na verdade ele era roxo o carro, então tá bom. Mas o senhor perceba que não tem nenhum carro roxo aqui. Não, mas a gente configurou aqui que era roxo. Bom, então com isso aqui o nosso direito fica tranquilo, está tudo resolvido, não tem problema nenhum. A gente só tem testemunhas que dizem a verdade, porque senão elas vão ficar com má fama, vão crime de falso testemunho, o juiz vai olhar feio e ela vai ficar com medo, e qualquer coisa aí a gente põe na cariação e aí vão ter que se ver um com o outro e vão passar vergonha. Essa frase que eu adoro, adoro para criticar, né? Mas eu adoro, que é uma frase retirada de um julgado de verdade, tá? Não só de um julgado de verdade, como de uma Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? E vejam que eu gosto muito dela porque ela estampa muito a ideia de um setor do nosso judiciário, que é essa. Uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar um desconhecido da prática de um delito quando isso não ocorreu. Mas então, Vitor, por que diabos que tu resolves aqui escrever um livro sobre um assunto que não tem problema nenhum? Assim, o cara faz uma tese de doutorado sobre um assunto que não tem problema. É um falso problema, porque a pessoa... o que a gente tem que se preocupar é em saber se a pessoa tem desvio de personalidade. E aí não é matéria para o judiciário, é matéria para o psiquiatra, né? Então é um problema que não é um problema. Está resolvido. Nunca alguém vai acusar alguém de prática de um delito quando isso não ocorreu. Então, isso baliza muito os nossos julgados, por exemplo, em matéria de crimes sexuais, de que a palavra da vítima... nunca que uma ex-mulher ou ex-marido vai dizer que a ex-mulher ou o ex-marido fizeram alguma coisa de errado. Nunca a ex-mulher vai dizer que o cara estuprou, se não é verdade. Nunca o ex-marido vai dizer que a mulher está usando drogas, se isso não é verdade. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Tá aí alienação parental para dizer isso, tá aí uma série de situações. Bom, valoração da prova. Aí, de novo, aqui a figura do juiz, que é o nosso salvador, coitado do juiz que tem que fazer mágicas. E aí nós vamos ver depois como nós exigimos do nosso juiz situações e coisas que um ser humano não tem capacidade de fazer. Mas o que a gente acredita? A gente acredita que a gente bota o juiz lá na frente, o juiz olha para o Thomas falando, e aí ele vê, o Thomas, um cara estudioso, fala bem, começa e termina a frase, faz uma frase com sujeito e predicado, não gagueja,
fala direitinho na ordem cronológica dos fatos, não se contradiz. Teve passagens que ele disse que ele não lembrava, as outras ele disse que ele lembrava. Então o juiz olha e diz, não, pô, esse cara está falando a verdade. Agora, vai um outro sujeito lá, aí o cara está ali, ele está suando, está olhando para o lado. Então é muito comum a gente ouvir de juízes, eu já ouvi isso algumas vezes quando eu dando essa palestra de juízes, não, mas é o seguinte, quando eu estava no início da carreira até o pessoal me enganava, mas hoje em dia eu olho para o cara, eu sei, o cara tem cara de bandido, o cara tem cara de estar falando a verdade. Pô, o cara ali correto, o cara bem vestido, dá para ver que ele estava falando a verdade. Ah, não, o cara começou a gaguejar. E outro ponto aqui, valorações sobre a credibilidade da pessoa. Pô, o cara é um procurador do município, não vai... o cara é um advogado, professor, não vai nunca mentir. Ah, fulano é um estudante de direito. Ah, o fulano é Congresso Nacional, é um líder religioso, é um líder do clube de futebol e nunca teve nada sobre a pessoa dele. Então a gente não tem por que desconfiar daquela pessoa. E o contrário funciona também. Né? É comum na jurisprudência a gente ver coisas assim, não, mas é que aquele cara ali, ele já tinha... Ele é um cara que é traficante, então o que vale a palavra de um traficante? Como é que pode? O cara já foi preso anteriormente porque não pagava alimentos, então não é uma pessoa de bem. Né? Então tem um monte dessas coisas. E também essas coisas das impressões pessoais. O cara está com a barba mal feita. O cara chegou lá com o terno todo rasgado. Então, veio mal vestido, veio bem vestido. Então, essas coisas todas aqui vão valer. E as impressões pessoais do juiz no momento da colheita da prova. O cara gaguejou, não gaguejou, estava suando, estava olhando para o lado, estava mexendo no cabelo. Todas essas coisas, a doutrina em geral não só valoriza, como diz assim, não, o juiz ainda tem que constatar isso por escrito para o tribunal ficar sabendo. E aí, como é que o juiz decide depois sobre a prova testemunhal? Decide com o prudente apressamento, lá na doutrina italiana, sana crítica, lá na Espanha, ou convencimento motivado. Que nada disso nos diz qualquer coisa, né? É uma valoração prudente. Tá? O que é uma valoração prudente? O que é uma crítica saudável? Não se sabe. O que é um convencimento motivado? Porque eu posso estar um convencimento motivado pelo meu ódio, por exemplo. Posso ter um convencimento motivado pelo meu preconceito racial, pelo meu preconceito de gênero. Isso é um convencimento motivado também. Então, claro que não é nesse sentido que se imagina aqui. Mas o que o legislador nos diz, e a doutrina brasileira dizem quase em unanimidade, é assim, olha, valor alto ou baixo depende do caso. Por quê? Porque o juiz está lá, ele olha a testemunha falando, se ela se contradiz, se ela é segura, se ela é coerente, se ela fala com confiança, esses são critérios tirados da jurisprudência, são julgados aqui que eu busquei, que dizem isso aqui. E a suficiência ou não depende do caso. Quer dizer, em muitos casos criminais é a única prova, e os nossos tribunais vão dizer, não, tá bem, é isso mesmo, porque, única prova, então está dizendo que estuprou, né? Não teve mais nenhuma outra prova, não teve nenhum outro indício, mas ninguém vai dizer que a pessoa cometeu um crime quando não cometeu. E em outros casos não vai aceitar. Olha, até teve prova testemunhal, mas teve a prova documental, que é muito melhor, as testemunhas ali, não dá para a gente botar em xeque um documento por causa de uma testemunha. Vitor, com relação ao valor que é dado pelo juiz, também não há relação direta com a dificuldade do próprio fato probando, que alguns fatos são mais fáceis de formar um convencimento. Né? Claro. Essa é uma importante questão. Normalmente a gente confunde isso, né, no direito brasileiro. O que é um fato fácil de provar e o que é um fato difícil de provar com o próprio conhecimento que tem sobre um fato. Então, por exemplo, pode ser muito difícil de provar uma doença ou uma determinada fratura, e nem por isso a gente vai sair presumindo, né? Não, vamos amputar a perna do cara porque é muito difícil de saber o que tem. Não, né?
Em outros contextos, a gente vai investigar mais e mais. Claro que no direito tem determinados casos em que a gente vai fazer toda a instrução, vai fazer toda a investigação e vai chegar num contexto que nós não vamos ter prova. E aí o nosso legislador tem que decidir, em termos de política legislativa, se é melhor colocar um inocente na cadeia, porque toda vez que eu baixo a exigência para colocar alguém na cadeia, por exemplo, eu vou colocar inocentes na cadeia, ou se eu prefiro correr o risco de deixar inocentes soltos. Então, agora que nós estamos numa fase em que o direito criminal está sendo muito utilizado para tentar combater violência, que é uma coisa equivocada na minha opinião, nós imaginamos que é sempre melhor. Sim, mas é que se fosse o estuprador da minha filha, eu ia querer que fosse para a cadeia de qualquer jeito. E claro que é um assunto delicado, não é muito... Porque, claro, quando a gente diz se fosse o estuprador da minha filha, a gente já está presumindo que é o estuprador. Quando, na verdade, quando a gente está instruindo o processo, a gente não tem... a gente está falando de casos em que não tem prova disso. Então, realmente, é uma coisa complicada. Bom, e aí, então, nós vamos começar a enfrentar os problemas. Primeira coisa que nós vamos ter que falar é sobre a epistemologia do testemunho. Basicamente, a epistemologia é a área da filosofia que cuida da teoria do conhecimento. Se preocupa em dizer quando que eu posso afirmar que eu tenho conhecimento e como que eu tenho que agir, quais são as posturas que eu tenho que ter para que se considere que eu tenho um ou não. Para a epistemologia, toda forma de relato que eu dê uma informação para uma pessoa que a pessoa não tem, que eu afirmo que eu presenciei aquela cena, é um testemunho. Então, quando eu digo para o Hélio, por exemplo, Hélio, acredita que eu comprei iogurtes ontem no supermercado e agora, quando eu estacionei o carro aqui na garagem Mauá, eu abri a minha porta e tinha um iogurte que caiu ali no meu banco de trás. Isso é um testemunho para epistemologia. Tá? Tanto quanto um testemunho que diga que a escola de Direito Municipal fica na Siqueira Campos. Um testemunho também é eu dizer que o Henrique trabalha no Silveira Advogados. Todas as formas são testemunhos para a epistemologia. Então aqui eu trago 2 exemplos de testemunhos, eu chamo aqui de fora do direito. Né? Claro que poderia ter um testemunho como esse dentro do direito. A água custa R$1 no aeroporto de Porto Alegre. Essa é uma afirmação que alguém pode dar para a gente. Olha, Hélio, eu estou indo lá hoje no aeroporto, quanto que custa uma água lá que eu preciso levar dinheiro porque eu estou morrendo de sede? Custa R$1. Essa é a informação que ele me dá. A outra informação aqui olha aqui, Hélio, eu tenho essa substância aqui nessa seringa, que é uma substância que a minha irmã usou no filho dela, ou o meu primo usou no filho dele. Bota isso aqui no teu filho, cara, que isso aqui faz bem. Injeta isso aqui no teu filho. Tá? E aí a gente já pode pensar que a gente não tem a mesma abordagem para esse tipo de informação, né? Para esses 2 tipos de informação. Então, por exemplo, se eu digo para o Hélio, olha, o Hélio me diz, a água custa R$1 no aeroporto de Porto Alegre. E eu chego lá depois não custa 8, que deve ser o que custa hoje a água no aeroporto de Porto Alegre. Eu vou chegar lá para o Hélio e dizer, pô, obrigado, hein, amigão. Bacana, passei sede lá para tua causa, levei R$1 lá para comprar água e não tinha. E nós vamos dar risada e termina por ali. Né? Agora, neste caso aqui, será que eu simplesmente vou confiar? Pô, eu sou amigo do Hélio há muitos anos. Será que eu vou simplesmente confiar, que ele vai confiar em mim? Pô, o Vitor é um cara sério e tal. Só injeta isso aqui no teu filho. Será que a gente vai ter essa mesma postura? Então, basicamente, a epistemologia trabalha com 2 formas em relação às informações obtidas por testemunho. Uma é a postura que nós temos neste caso aqui, que é uma presunção de veracidade salvo prova em contrário. Então é assim, olha, o Hélio nunca me mentiu, nunca na vida me mentiu. E ele me disse que a água custa R$1, eu até achei estranho, porque no aeroporto é tudo muito caro.
Mas eu não tenho por que desconfiar do Hélio. Não, claro, R$1 aqui está um pouco exagerado o exemplo, mas digamos que ele me dissesse que é R$5. Tá? R$5 no aeroporto. Eu vou presumir que é verdadeiro, salvo prova em contrário. Mesma coisa, a gente vai numa cidade, né? A gente sai aqui na rua, daqui a pouco tem alguém passando aqui, ou eu chego aqui pela primeira vez em Porto Alegre e chego para o Thomas e digo, cara, me diz uma coisa, onde é que é o mercado público? Aí ele me diz, é para lá. Tá bom, eu vou seguir, né? Por quê? Mas eu nem conheço a pessoa que está ali na frente, que está andando na rua, mas eu vou presumir que é verdadeiro. Eu não tenho por que desconfiar daquela pessoa. Eu vou dizer, vi um senhorzinho ali, velhinho, com uma bengala, estava ali, cara de senhorzinho bacana, né? Perguntei para ele, ele me indicou que era para lá. E aí eu fui naquela direção. Salvo prova em contrário, quer dizer, eu estou começando a ir lá para o lado, aí eu começo a olhar, puxa, mas parece ser por aqui. Está bem estranho isso aqui, porque me disseram que o mercado público ficava em tal lugar, eu estou olhando aqui, não está aparecendo. Vou perguntar para outra pessoa. Aí a gente teve prova em contrário. Ou eu olhei no Google Maps ali, está cada vez se afastando mais do mercado. Né? Então, é uma postura. Essa postura é chamada de presuntivismo. Eu presumo, salvo prova em contrário, que o testemunho diz é verdadeiro. Se eu não tenho razões para desconfiar do velhinho que está na rua, eu não tenho por que não acreditar no testemunho dele. Então eu vou presumir, é uma postura baseada nas ideias do Hyde, que escreveu o seu livro em 1764. E aí, o que o pessoal que defende essa corrente aqui na filosofia diz? Olha, eu nunca fui lá na Ásia para ficar caminhando nas bordas do país e fazer um desenho. Mas eu acredito que o mapa da Ásia é aquele que me apresentam. Então, eu tenho que presumir que o que as pessoas dizem é verdadeiro. Eu nunca vi um elétron também. Nunca vi um elétron. E eu acredito no que o professor Fiore, lá no Anchieta, me disse sobre os elétrons. Então, essa é a postura presuntivista. Então, as pessoas dizem, olha, eu vou numa cidade, faço uma pergunta para a pessoa me indica onde é que é, e eu acredito no que ela diz. Eu não tenho por que sair desconfiando das pessoas. Eu acredito nos mapas, eu acredito nas notícias que eu vejo na televisão, eu acredito no que tem aqui no rótulo da água, que me diz assim, não contém glúten. Eu acredito nesse testemunho que o fabricante da água me dá. Então, nós temos que adotar o presuntivismo, é o que eles dizem, né, de uma forma geral. E as críticas que se faz ao presuntivismo. Então, por exemplo, o exemplo que ficou clássico aqui em Porto Alegre, aconteceu isso, né? Não sei se os colegas lembram, os mais antigos vão lembrar, tinha um golpe muito famoso que a pessoa chegava e dizia, batia na porta, dizia, tudo bem, Henrique? Eu sou da companhia de luz. E aí eu vim aí para checar as tomadas. Opa, seja bem-vindo. Aí abria a porta lá e aí o cara subiava, vinha a quadrilha toda, roubava a casa. Né? Então, hoje em dia, chega alguém lá, imaginem vocês, né? Estão ali na casa de vocês, bate um sujeito ali como eu, bem vestido, tal, bate na campainha, opa, tudo bem? Eu sou da CE. Só vão simplesmente me deixar entrar assim? Vocês duas aí que não me conhecem, né? Tudo bem? Sou da CE. Ou toca o porteiro, né? Tem um rapaz aqui da CE. Mas ele apresentou alguma identificação, algum cartão? Não, ele só disse, mas ele está de terno aqui. Né? O porteiro gosta, às vezes, de ver o cara de terno, fica tranquilo. Então, hoje em dia, a gente não aceita esse tipo de condição, principalmente aqui no Brasil, né? E aí, aqui também uma outra diferenciação importante. Então, eu que sou advogado, eu posso dizer para o Hélio, olha, cara, eu estou passando uma pomada aqui na mão porque eu estava uma coceira, e aí tem um amigo meu médico que me disse, cara, passa essa pomadinha aqui. E para mim isso é suficiente, porque eu sou advogado. Agora, se eu chego num médico e eu digo,
olha, eu tô com essa coisa aqui na mão. Ele diz assim, passa essa pomadinha aqui porque um amigo meu disse que é bom. Pô, mas como assim? Eu não quero a informação do amigo seu. Eu quero uma informação sua. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha. Se os estudos científicos mostram que aquela pomada funciona, da onde que o senhor tirou aquela informação, se tem malefícios que aquela pomada pode trazer. Então, muitas vezes, a justificação que a gente vai trazer no caso concreto, ela vai depender do grau de exigência que a gente tenha. O meu grau de exigência para estar convencido sobre alguma coisa de medicina, ele é muito mais baixo do que o grau necessário para um médico. Agora, eu não posso chegar para alguém, eu como advogado, e dizer assim, não, Hélio, eu botei isso aqui no contrato porque eu ouvi um amigo meu lá uma vez dizendo que era bom. E aí ele vai me perguntar, tá, Vitor, mas tu acha que é bom? Cara, eu não sei, né? Eu ouvi dizer. Pô, por quê? Mas espera aí, cara, mas tu não é advogado? Eu quero saber de ti. Então, eu como advogado posso me convencer simplesmente, assim, de maneira pragmática a respeito de temas de medicina, mas não posso ter a mesma abordagem para temas de direito, porque o nível de exigência comigo é diferente. E aí também uma outra crítica que se faz, olha, claro, né? O sujeito me diz, como que eu chego lá no mercado público? Eu, em geral, estou de férias, o que vai acontecer se eu chegar lá no mercado, for para aquele lado lá e não for? Não vai acontecer nada. Vou pegar e vou voltar, vou para o outro lado, vou perguntar para outra pessoa. Não é nada grave, né? Então, são contextos em que saber se o mercado é para lá ou não é para lá não é uma questão de vida ou morte. Né? Agora, se a gente está levando a mãe para o hospital, aí importa saber para onde que é o hospital. Aí talvez a gente não tenha essa despreocupação. Vi um cara na rua, ele me disse que era para lá, eu fui. Né? Talvez o cara vai se preocupar em obter uma informação mais segura. Então, aquela é a visão do presuntivismo. Outra visão é aquela abordagem que nós temos em relação a situações como essa, em que eu chego para o Hélio e digo assim, injete essa substância no seu filho. Faz bem. É uma substância que faz bem. Puxa vida, o Hélio, que é uma pessoa esclarecida, ele sabe quão grave pode ser injetar alguma coisa em alguém, porque vai direto para a corrente sanguínea, e ele sabe que uma substância qualquer, ela pode matar uma pessoa, ela pode causar danos permanentes. Então, nesse contexto, a verdade importa. A verdade é fundamental nesse caso. Ele não vai injetar aquela substância no filho dele, salvo que ele tenha um grau de certeza muito grande, que ele tenha uma informação muito precisa e muito segura. Por exemplo, o filho está com alergia, aí o médico recomendou uma injeção, aí ele conversou com o amigo dele que é médico, o médico diz, não, pode botar isso aí, que isso aí é bom, comprou lá na farmácia, um antihistamínico, alguma coisa assim. Nesses casos, eu mesmo ouvindo o testemunho, eu vou presumir que eu nada sei, até que eu tenha prova suficiente. É diferente do caso da catedral, que eu pergunto onde é que é a catedral, a pessoa diz, é para lá, eu vou. Eu presumo que é verdadeiro. Neste caso aqui, em que a verdade importa, eu presumo que eu nada sei, até que eu tenha prova suficiente. Eu só vou injetar a substância no meu filho quando alguém me disser isso de uma forma que eu tenha um grau de suficiência. Essa postura, ela é chamada de não presuntivismo. Tem sua origem no pensamento do Hume, lá em 1748, que vai afirmar que eu não posso simplesmente considerar que o que uma testemunha diz, ela é verdadeira sem mais. Eu preciso ter razões positivas, eu preciso ter corroboração para aquela prova. E aí nós já temos que pensar o seguinte,
Vejam que coisa interessante que no direito convivem essas duas abordagens. Porque do ponto de vista epistêmico, como é que é o seu nome? Desculpa. Seu nome? Denise. Eu chego lá para o juiz e digo assim, Vitor de Paula Ramos vem propor ação contra a Denise, dizendo que a Denise bateu no meu carro. Tá? E eu vou narrar para o juiz uma cena. Vou dizer, olha, juiz, eu estava saindo aqui na Siqueira Campos, na hora que eu ingressei na via, fechou o semáforo, eu parei na via e a Denise bateu atrás do meu carro. Isso, do ponto de vista epistêmico, é um testemunho também. Eu estou passando uma informação para o juiz, uma pretensa informação. E o direito vai ter qual abordagem em relação a isso? Vai dizer assim, ó, Vitor, ok, obrigado pela tua participação aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Denise, vamos produzir provas, e aí depois de tudo isso, aí eu vou ver se tu tem razão ou não. Por enquanto, só ouvindo o teu testemunho aí, eu não tenho como te dizer ainda se é verdadeiro, que tu está provado, se não está provado, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, o que tu me disseste. E aí a Denise vai chegar lá, no processo, na contestação, e vai dar a versão dela dos fatos. Ela vai dizer assim, não, esse Vitor aí é um sem vergonha, porque não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que eu estava parado no semáforo e ele começou a dar uma ré maluca. Em plena Siqueira Campos, andou 20 metros de ré e bateu no meu carro. Foi isso que aconteceu, eu não bati atrás dele. E aí o juiz vai dizer para a Denise também, Denise, legal, obrigado. Agora nós vamos depois para a fase probatória e depois lá na sentença, depois eventualmente no recurso, aí nós vamos ver se tu tem razão ou não. Mas até lá, eu não tenho como te dizer nem que sim, nem que não. Agora, quando vamos imaginar que não seja contra a Denise o meu processo. O meu processo é contra o Hélio. E eu narro a mesma situação. E a Denise agora vai chegar lá e ela vai contar. Olha, o Vitor veio, deu uma ré maluca ali de 20 metros e bateu no carro do Hélio. Aí, mas a gente não tem por que desconfiar da Denise. Porque a Denise, pessoa de bem aí tal, foi lá, falou as coisas com toda coerência. Então, vejam que nós temos duas posturas. Uma em relação à petição inicial e contestação, outra diferente em relação à testemunha. O que a testemunha diz, a gente presume que é verdadeiro, salvo que tenha prova em contrário. E prova em contrário pode ser que a Denise mexeu no cabelo na audiência, pode ser que ela tossiu, deu uma gaguejada na audiência, o juiz diz, gaguejou, hein? Te peguei. Tá? Então, isso aqui é bastante comum. Nós vamos voltar isso aqui. E aí a pergunta, mas então, tá certo isso que nós estamos fazendo? Da gente chegar e dizer o seguinte, olha, testemunha é um terceiro imparcial, e aí então a Denise não tem por que mentir sobre o caso do Vitor e do Hélio. Mas se for o caso dela, daí ela vai estar interessada. Aí ela não vai dizer a verdade. Será que está certo a gente dizer isso? Será que a testemunha sempre vai dizer a verdade? E se não for verdade, a gente vai ter que descobrir isso aí? E aí, na minha opinião, nós vamos falar sobre isso. Isso que está muito errado. Tá? A gente presumir simplesmente que as pessoas dizem a verdade sem a gente ter provas confirmatórias disso. Um outro ponto muito importante e bastante contraintuitivo é que o direito costuma trabalhar com as categorias de mentir ou dizer a verdade. Então é o seguinte, quem tem filho ou quem tem afilhado, sabe bem, né? A criança chega lá, tá toda suja de chocolate aqui na boca, fulano, comeu o bolo que não era para comer? Fala a verdade, não mente. Essa é a frase clássica que a gente usa, né? Fala a verdade, não mente. Então a gente costuma entender que mentir é o contrário de dizer a verdade. E eu vou dar um exemplo para os colegas para provar que isso aqui é falso.
Então, aquela cena, quem é casado sabe, né? O pessoal tá para sair, e aí sempre tem um dos dois que demora mais, né? No meu caso, lá em casa, minha mulher demora mais do que eu para se arrumar. Aí o que acontece? Giovana, vamos lá? Ah, só um pouquinho, eu tenho que pegar não sei o quê. Ah, só um pouquinho que eu tenho que pegar não sei o que lá. E aí tem aquele clássico diálogo, que um já está na porta, vamos logo, vamos logo. E aí a Giovana me pergunta assim, Vitor, tá, tô pronto. Pegaste a chave do carro? Sim, Giovana, vamos rápido, estamos atrasados. A gente mora no 14º andar, aí desce para o 3º andar, onde é a garagem, chega lá correndo, né? Cadê a chave? Pergunto aos colegas, isso é uma mentira? Eu contei uma mentira para a Giovana? Não, né? É intuitivo isso. Eu não contei uma... Vocês não diriam, né? Ah, tu vê só que pena, né? Eu achei que o Vitor era um cara honesto, ele estava lá mentindo para a mulher dele, dizendo que estava com a chave no bolso e não estava. Agora, se o cara chega lá, né? Aquela cena... aquela cena que alguém pergunta, Vitor, tu já teve lá alguma vez lá na escola Escola Superior de Direito Municipal, lá com o Hélio? Não, nunca tive lá. Aí vocês diriam que é uma mentira, né? Qual que é a diferença de uma situação e de outra? Qual a diferença? A diferença é a seguinte, mentir é dar uma informação contrária ao que a gente acha. Isso é mentir. Tá? Então, eu sei e me lembro claramente que eu já estive aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Então, se alguém me pergunta e eu, por alguma razão, quero esconder isso, ou quero... vamos imaginar um caso aí que eu sou denunciado aí num crime e tal, aí alguém pergunta para ele, tá, mas o senhor é próximo do Vitor? Não, nem sei quem é o Vitor. Isso é mentira, porque ele sabe quem é o Vitor. Então, isso é uma mentira. Não corresponde com a memória dele. Isso é mentir. O contrário de mentir é ser sincero. O contrário de mentir é ser sincero. Então, quando eu digo para a Giovana que eu estou com a chave, eu não estou mentindo, porque eu estou acreditando naquela informação dela. Brincadeira do Cazuza aqui, mentiras sinceras me interessam. Aqui, mentira sincera é uma contradição. Mentira sincera é uma contradição, porque uma mentira não pode ser sincera. Contrário de mentir é ser sincero. Tá, Vitor, mas qual é a relevância disso? A relevância disso é total, pelo seguinte. A gente costuma dizer que pratica crime de falso testemunho aquele que diz o falso. Só que o falso não é o falso. Quando eu digo falso, eu posso dizer o falso porque eu me enganei, né? Pô, a Denise estava ali tomando uma água ali no bar, ouviu um barulho e ela teve a impressão de que viu o carro ali dando ré. Na verdade, ela se confundiu, estava de noite, ela estava sem óculos. Então, verdade ou falsidade tem a ver com a correspondência ou não com a realidade. Sinceridade ou mentira tem a ver com a correspondência com a memória. E nem sempre que algo corresponde com a memória, corresponde com a realidade. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque o direito ignora, em geral, a possibilidade de que eu cometa um erro honesto. De que eu não esteja querendo enganar o juiz, que eu não esteja querendo beneficiar a Denise, que eu não esteja querendo botar um inocente na cadeia, que nem diz lá o desembargador que a gente mostrou lá. Mas a afirmação ela pode ser sincera e falsa. A pessoa, que é esse exemplo da chave. Eu disse para a Giovana que estava comigo, isso não é verdade, porque não estava comigo a chave. Mas eu fui sincero, ninguém ia me chamar de mentiroso. Então, por isso que
a gente tem 4 pares possíveis. A informação pode ser sincera e verdadeira, ou seja, Vitor, tu já estiveste na Escola Superior de Direito Municipal? Sim, essa afirmação é sincera, porque eu me lembro disso, e eu estou falando o que eu lembro. E ela é verdadeira, porque se fores checar os fatos, realmente vai ter prova que eu já tive aqui, já dei aula aqui, então a gente vai... Isso aí corresponde com a verdade. Uma informação sincera e falsa, é esse exemplo que eu dei da Giovana. Eu disse para ela que eu estava com a chave, acreditando naquilo ali, mas no final das contas eu estava enganado. Isso aqui é um erro honesto. E olhem que curioso, a informação pode ser mentirosa e verdadeira. Né? Eu digo, eu quero enganar o Thomas, e aí eu digo assim para o Thomas, vai ali na outra sala, que tá o fulano ali. Ah, Hélio, vamos fazer uma brincadeira aqui com o Thomas. Tá ali o fulano tá ali na outra sala. Só que a gente não está sabendo que o fulano realmente chegou lá. Então eu estou achando que eu estou enganando o Thomas, mas quando ele vai lá, ele encontra o fulano mesmo. Então eu, na verdade, menti. Mas eu menti para ele falando a verdade. É curioso isso, né? É contraintuitivo. Eu menti para ele porque eu acreditava que não estava lá e eu tentei enganá-lo, mas, na verdade, o sujeito estava lá mesmo. Então, era verdadeira a minha informação. E tem a informação mentirosa e falsa, que aí é quando eu digo que a pessoa está lá, essa informação é mentirosa, porque eu acredito que ele não está, e ele de fato não está. Então são os pares possíveis. Não sei se ficou claro isso aqui. Ficou claro? O falso testemunho, na verdade, o falso testemunho, ele é curioso, porque assim, se eu dou uma informação mentirosa e verdadeira, eu acabo não sendo punido por crime de falso testemunho, né? Porque eu vou dizer assim, olha, vamos imaginar, o assistente do traficante é preso, né? Aí, onde é que tá teu chefe? Onde é que tá aquela coisa do Tropa de Elite, o cara dando tapa no cara? Onde é que tá teu chefe? Onde é que tá... Cara, eu acho que ele tá ali na sala do lado. É mentiroso, ele não acredita que o cara tá. Mas dá que o cara realmente tá. Ninguém vai dizer que ele mentiu, né? Que as pessoas associam a verdade com a mentira. Ele, na verdade, estava mentindo. Que ele estava acreditando, ai, tomara que não encontre o cara ali, porque eu vou dizer que ele está em outro lugar. Mas calhou que ele estava ali. Então, na verdade, o crime de falso testemunho, e isso é curioso, porque a jurisprudência já entendeu que não há falso testemunho quando a testemunha não teve a intenção. A jurisprudência costuma dizer que é necessário dolo, né? A pessoa precisa querer enganar. Então, na verdade, ela intuitivamente está fazendo essa diferenciação. Mas então, sim, a gente no Brasil vai dizer, em geral, que tem crime de falso testemunho quando a afirmação ela é mentirosa e falsa. Quando se consegue comprovar que eu disse, por exemplo, que a pessoa não estava lá no local do crime e a pessoa sabia que estava, que é uma prova extremamente difícil de fazer. Por isso que a gente... Os crimes de falso testemunho, agora eu não vou me lembrar dos números, mas são números baixíssimos. Baixíssimos. Sim. Eu, sinceramente, não sei disso também, até porque meus conhecimentos de direito criminal são bem baixos, bem baixos. Mas o que eu posso afirmar é assim, a testemunha entende que não basta que a afirmação seja falsa. O sujeito tem que ter o intuito de enganar. Isso a jurisprudência já diz. Mesmo que o tipo penal não diga isso. O tipo penal não diz isso. Exatamente. Então, aqui, esses são os pares possíveis. E aí, o direito, em geral, ignora a possibilidade de que a afirmação seja falsa e, ao mesmo tempo, sincera, ou seja, que o cara não quer mentir, mas ele está enganado, ele está cometendo um erro honesto, que pode ser um erro de percepção. Por exemplo, esse exemplo que eu dei é um exemplo extremo, né? Que a Denise está sem óculos ali de noite. Mas pode acontecer, e nós vamos ver isso na sequência, que a memória ela se autocompleta, né? Então, às vezes, não sei se os colegas já passaram por isso.
Uma vez eu estava com uma testemunha do lado contrário, no acidente de trânsito, e eu perguntei para ela, tá, como é que foi? Foi que o Hélio bateu atrás. Tá. Onde é que o senhor estava no momento? Eu estava ali cozinhando, aí eu ouvi o barulho da frenagem, a batida, e aí eu fui lá olhar o que tinha acontecido. Essa testemunha, ela está mentindo? Não necessariamente, né? O que acontece? A nossa memória, ela funciona de forma que ela vai conectando os pontos. Então, o que ele viu, na verdade, foi um carro batido. Ele viu o resultado. Só que ele ouviu o barulho. Blum! E quando ele foi lá na janela, ele viu que tinha um carro batido atrás. E aí, na memória, fica registrado que ele viu o acidente. Muitas vezes a pessoa se dá conta na hora que ela está falando isso. Tá, então, aí eu perguntei, tá, mas então, na verdade, o senhor não viu o acidente? Não vi. Então, exatamente, que nós vamos falar agora na sequência. Então, erros de percepção que podem acontecer e erros de memória e recuperação. Então, a gente não se preocupa, em geral, com a possibilidade de erros, porque a gente presume que o que a testemunha diz é verdadeiro e a gente presume que o contrário da mentira é a verdade. Então, se a pessoa não está mentindo, ela está dizendo a verdade, acabou. Não preciso me preocupar mais com se ela está errando ou não está errando. Se ela estiver errando, ela vai me dizer que ela está errando, em outras palavras. E aí nós vamos entrar no ponto nevrálgico da nossa conversa de hoje, que é sobre a ciência do testemunho. Aí tem essa frase de que eu gosto muito, que é uma frase que diz o seguinte: a ciência do testemunho é demasiadamente recente para que os legisladores decidam seguir suas novas vozes. Aí a gente olha e diz assim, puxa, que pena, né? Porque queria tanto usar a ciência para me ajudar aqui com o testemunho, mas já que é muito recente, não tem ainda como a gente esperar que os legisladores sigam. Essa frase foi dita por François Gorff em 1927. E desde 1927, o direito ignora solenemente o que diz a ciência sobre o testemunho. Então, não só nós estamos ignorando a ciência, como em diversos momentos estamos caminhando contra a ciência. E agora eu vou demonstrar aos colegas por quê. Para fazer isso, eu uso estudos científicos. Eu fiz um pool de estudos científicos selecionados com auxílio de um médico, de um psiquiatra, entre as pesquisas experimentais do portal PubMed, são as pesquisas publicadas nas maiores revistas do mundo e somente em revistas de alto impacto, para a tentativa de isolar um fator. Então, eu quero saber, por exemplo, o que se usa, por exemplo, para saber se um medicamento é ou não é eficiente para dor de garganta. A gente isola um fator, que é a dor de garganta, e utiliza uma metodologia científica para saber se a melhora no quadro da dor de garganta aconteceu por causa da pessoa tomar um medicamento. Claro que as pesquisas experimentais têm a característica de que a gente chega a essas conclusões, elas vão sendo mais e mais confirmadas. Por exemplo, hoje nós temos uma confirmação muito alta de que cigarro causa câncer de pulmão, mas pode ser que daqui 30 anos a gente descubra que não é o cigarro que causa câncer, que é o gás do isqueiro que a pessoa usa para acender. Puxa, ficamos todo esse tempo equivocados. Tá? Estou dando um exemplo. Então, é possível que no futuro a gente chegue a conclusões diferentes, mas isso é o que nós temos hoje na ciência. Algumas questões bem objetivas de percepção. Primeira coisa, nosso olho ele é baseado em dois sistemas diferentes de visão. O sistema dos cones e o sistema dos bastonetes. O sistema dos cones
ele funciona em situações de alta luminosidade, como a que nós estamos agora. Nessa situação de alta luminosidade, eu tenho condição de ver não só movimento, então eu sei agora que a Denise mexeu ali na bolsa, eu sei que o Thomas está ali com o livro aberto, mas eu sei também especificar cores. Eu tenho alta percepção de cores e de detalhes. Eu sei dizer que a cor do paletó da Denise é azul, eu sei dizer que o Henrique está usando uma camisa salmão, porque o cone está funcionando. Quando eu desligo a luz, quando eu vou para a situação de escuro, passa a funcionar o sistema do bastonete, que é o sistema de baixa luminosidade. Em situações de baixa luminosidade, quando eu estou enxergando pelos bastonetes, eu tenho uma visão essencialmente de movimento. Vocês já devem ter passado por isso, né? Aquela coisa que o sujeito está andando no mato e ele vê alguma coisa passando, mas não sabe bem o que é. Tá, Thomas, mas o que era aquilo? Era um bicho? Era um morcego? Era um gavião? Era o que? Não vi, cara, eu vi um vulto. Em geral, essa é a descrição que se faz. Então, em baixa luminosidade, a gente tem não só baixo nível de detalhes, então, aqui, em geral, em sala de aula, quando eu dou essa aula, de noite eu apago as luzes, para pedir para as pessoas me dizerem, tá, agora, vem cá, como é que é a cor do meu sapato? No escuro a gente não consegue dizer. E também um baixo nível de detalhes. Agora eu estou vendo que a camisa da Denise tem flores desenhadas, tem detalhes verdes. Eu posso dizer que o Thomas está com uma camisa xadrez. No escuro, eu não conseguiria distinguir se são flores, se são traços, se é xadrez ou se é listrada a camisa do Thomas. E não só as questões da luz em si, mas também os tempos para adaptação. Então, quando eu estou no claro, os colegas já devem ter passado por isso, aquela situação que a gente está com insônia, né? O cara desliga a luz assim, aí fica, meu Deus, eu tenho aquele processo que eu tenho que ver semana que vem, eu tenho que mandar aquele e-mail amanhã, como é que eu vou falar aquilo para aquela pessoa? Vou ter que demitir não sei quem, puxa, que coisa desagradável, como é? Aí quando o cara se dá conta, assim, passou 1 hora. Aí ele olha ao redor, parece que está claro, né? Já passaram por isso? Parece que o quarto está claro. Quando a gente apaga a luz, a gente vai se batendo nas coisas, né? Bati o joelho. Quando depois de um tempo parece que a gente começa a enxergar melhor as coisas. Por quê? Porque tem um tempo de adaptação do claro para o escuro que é de 30 minutos, que é o tempo, digamos assim, grosso modo, de desligar os cones e ligar os bastonetes, de passar para um outro sistema de visão. Claro, preponderância, né? E temos um tempo de adaptação total do escuro para o claro de 15 segundos. Então é aquela coisa assim, os colegas vão lembrar da adolescência, né? O pai e a mãe iam lá, ligavam a luz, vamos lá, vagabundo, tá na hora de levantar. E o cara, pai, desliga essa luz aí. O cara faz assim, né? Desliga essa luz. Aí dá uns 15 segundos e aí o cara para de piscar. Por quê? Porque aí saiu do sistema dos bastonetes para o sistema dos cones. Então, nessas situações de mudanças bruscas, né, e não só mudança brusca de tipo apagou, mas, por exemplo, eu estou ali em casa vendo um filme, aí daqui a pouco aconteceu alguma coisa lá na rua, que é imaginando que tem uma rua iluminada, né? Eu olho lá para a rua, meu olho está acostumado com o escuro e eu vou lá para olhar o claro. E isso é uma mudança de percepção, o meu nível de percepção vai ser muito menor. Isso aqui é muito interessante. O tempo de exposição que eu tenho a alguma coisa, ele faz com que eu lembre melhor. Então, por exemplo, Denise, qual era a cor do relógio que estava aqui em cima da mesa? Prata? Muito bem. Fazer outra pergunta. Qual é a cor do sapato que eu estou usando? Mas eu passei aqui pela tua frente de sapato, né? Ou eu estava descalço,
Não estava, né? Por que no relógio tu reparaste? O relógio está aqui exposto há mais tempo, né? O meu sapato aqui eu passei 5 segundos. Então, o que se demonstra? Olha que interessante isso. Quando eu peço para reconhecer uma pessoa, então vamos imaginar que a gente precisa... Como é que é seu nome lá no fundo? Aline. Não, estamos mais uns 20 minutinhos, eu acho. É isso? Não, 10h15. Tá? Não, então tá. Não, eu tinha entendido que era 1h30 que a gente ia... Mas tranquilo. Não, pode mais 10 minutos. Tá, não, tranquilo. Vamos rapidinho aqui. Não, tranquilo. Eu tinha entendido que era 1h30, mas tranquilo. Então é o seguinte, tempo de exposição. Vamos imaginar que a gente tem que reconhecer a Aline bateu no carro e fugiu da cena. Tá? Aí a gente precisa reconhecer ela. Quando uma pessoa ficou olhando 12 segundos, 1, 2, 3, 12 segundos, ela, em geral, acerta isso em 29% dos casos. Quando a gente bota com outras pessoas parecidas com ela, as pessoas reconhecem com 29% dos casos. Quando a pessoa observa por 45 segundos, esse número já aumenta para 95%. 95%. Tá? Então, vejam como o tempo a que eu sou exposto a alguma coisa me faz lembrar mais daquilo ali. E o número de erros diminui de 42% para 5%. Com mais tempo, eu tenho mais chance de fazer reconhecimentos corretos. Com menos tempo de exposição, eu tenho recordações com menor qualidade. Bom, os colegas já vão concluir, né? Como é que são, em geral, as coisas que a gente precisa testemunhar no direito, né? Blum, saiu correndo, pega ladrão, blum. Meu Deus. Ou alguma coisa assim, estava ali parado, daqui a pouco, plum, o cara saiu voando ali e atropelou. São coisas que acontecem em frações de segundo. Então, imaginem a qualidade dessas recordações. Bom, questões subjetivas, idade é um fator que é bastante comprovado que influencia a memória. 71% mais de respostas corretas em jovens entre 19 e 27 e entre adultos entre 45 e 77. Quem tem pai mais velho, mãe mais velha vai saber disso, né? Hoje em dia, converso com meu pai, às vezes ele começa a contar umas histórias que a gente estava junto. Aí aconteceu não sei o que lá. Eu digo, pai, mas não era assim, né? Claro, a chance de a gente lembrar é 71% maior. Situações de estresse também, 42% de respostas corretas em situação de estresse. Esse número aumenta para 54% em situação neutra. Número de detalhes também. Em geral, em situação do direito também, a gente não está em situação neutra, né? Atropelaram, meu Deus, chama a ambulância. Estão assaltando, peraí, chama a polícia. Então a gente tem muito menos chance de lembrar. Tá? E isso que eu estava falando tudo sobre a percepção. Ou seja, quando eu olho o fato. Aí eu olhei esse fato, isso vai ser gravado na minha cabeça. E aí depois eu vou poder ter os problemas de recuperação na memória. Então, a memória, ao contrário do que se imagina normalmente, ela não funciona como uma gravadora de vídeo. Existem muitos fatores que podem influenciar a retenção e a recuperação da memória. Tá? Então, a memória ela vai se alterando por vários fatores. Eu vou dar alguns exemplos aqui para os colegas. Já aconteceu com vocês, comigo acontece isso. De pegar uma foto da infância, a Denise pequenininha lá, com o irmão, com a irmã, sei lá, com o tio. E aí, daqui a pouco, passam uns anos e parece que a Denise lembra daquela cena. Acontece isso, né? Mas aquilo ali é o quê? A gente olha a fotografia e a memória se completa, a memória se altera. E a gente tem, inclusive, lembranças que a gente não tem capacidade de ter. Né? A minha irmã, por exemplo, às vezes tem histórias que eu já contei tanto
que ela já está junto nas histórias. Ela conta para alguém e diz, uma vez eu estava com meu irmão, não sei onde. E não é mentira, ela acredita naquilo, mas de tanto que ela me ouviu durante 20 anos contar aquela história, né? Então, o tempo, isso é intuitivo, né? Denise, o que tu comeu lá em 2002, no almoço de terça-feira, 4 de janeiro? Sei lá, né? Então, depois de 4 dias, a recordação geral e de contexto, ela é pior. Tá? Então, de 30% vai para 10%. Só com 4 dias. Já reduz 3 vezes. Imagine o que acontece quando a gente ouve o testemunho 5 anos depois, né? Que é o que a gente faz normalmente. 5 anos depois. Tá? E aqui um estudo muito interessante, né, que os caras pegaram um assalto real lá na Alemanha, que era um lugar cheio de câmeras de segurança, e depois de 3 meses do assalto, pediram para as pessoas reconhecerem as pessoas e reconhecerem os detalhes, e 1 em cada 4 detalhes fornecidos, 1 em cada 5, desculpa, 1 em cada 5 detalhes fornecidos estava errado. Então, não, eu lembro que tinha uma garrafa d'água, não tinha garrafa d'água nenhuma. Não, foi uma hora que a Denise deitou no chão lá, não deitou no chão coisa nenhuma. Eu me lembro que a Aline estava lá com uma pulseira, não tinha pulseira nenhuma. O Henrique estava de gravata, não, o Henrique estava sem gravata. Então, muito interessante. E outras formas muito comuns de distorção de memória, que a ciência demonstra que a testemunha absorve as informações convertendo-as em memórias. Então, o grupo que recebe falsas informações, então, por exemplo, a gente chega aqui, tira o Henrique da sala e eu pergunto para os colegas, o Henrique, vocês viram o rapaz aquele que estava de camisa salmão e uma gravata? Essa informação, e uma gravata, é falsa, porque ele está sem gravata. Mas o grupo que recebe essa falsa informação, ele tem 34% de pessoas que referem, realmente, ele estava com uma gravata. O grupo que não recebe essa informação tem só 7% de pessoas que se equivocam. Então, como a informação dada depois do evento, ela influencia. Essa informação aqui pode ser dada pela mídia, pode ser dada por uma outra testemunha, pode ser dada pelo juiz, pelo policial. Né? Fala, Henrique. Daí a proibição de lei do inquérito, né? Claro. Da garrafa, da mesa, né? O juiz ou o próprio advogado da parte já vem com diversas informações que não necessariamente foram comprovadas. Claro. E a testemunha fica influenciada e aí com base numa falsa informação. Exatamente. E às vezes isso é feito até com a melhor das intenções, né? O policial vai ouvir alguém, quer dizer, Denise, vou te levar lá para reconhecer o cara. Finalmente prendemos o cara, viu? Que bom. Olha, estamos todo mundo muito satisfeito. Deu um trabalho aqui para a polícia para a gente conseguir pegar o cara. O cara estava foragido. Agora reconhece o cara aqui. É ele? Então, assim, já levou a induzir, por mais que não seja por má intenção. E isso aqui pode acontecer. Uma vez eu fiz um teste empírico com a minha mãe, que foi o seguinte, lá na época da condenação do goleiro Bruno. A minha mãe estava vendo o Jornal Nacional e disse assim, mas esse cara aí a gente sabe, né, que é culpado. Eu disse, mas por que tu sabe, mãe? Porque a gente sabe, né? Tá, mas com base no quê? Diz que parece que alguém viu que estavam carregando um cadáver. Tá, mas se alguém dissesse pra ti que eu matei alguém porque viram alguém carregando um cadáver, acreditar nisso? Não ia. Pois é. Então, assim, a gente realmente é muito influenciado por falsas informações. Politicamente já se descobriu isso, né? Assim, hoje se fala muito em fake news, nessas coisas, porque já se percebeu que falsa informação gera memórias falsas. Então, eu ouço muito uma informação falsa, aquilo ali vai se tornando na minha cabeça uma entre aspas, verdade. Formas de distorcer a memória também, muito comum, né? O policial chega lá e eu digo assim, que bom, cara, tu identificou bem o cara que a gente precisava que tu identificasse. Com isso eu inflo a confiança da testemunha. A testemunha, a próxima vez que ela for falar, ela vai falar com muito mais confiança. Não, eu lembro com certeza
absoluta. E também as leading questions, né? Não só dentro da audiência, mas fora da audiência. O que se comprova eu conferi no programa antes, o horário marcado estava 10h30. Foi por isso que eu... Não, tranquilo, porque estava 10h30 e como a gente começou com 15 minutos... Não, estamos em casa. Só para a gente não correr aqui, senão vai ficar a história sem fim. Bom, e aí formas de distorcer a memória. Leading questions. Então, o que está comprovado é não só que as leading questions, essas perguntas aí de eu dizer assim, lembra da garrafa azul que estava em cima da mesa? Isso influencia o resultado. Então, quando eu faço uma pergunta com uma informação falsa, eu diminuo o número de respostas corretas. Quando eu não faço pergunta com uma informação falsa, eu aumento o número de respostas corretas. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu estou preocupado com a busca da verdade, é muito melhor, ao invés de eu perguntar, Denise, te lembra da garrafa azul que estava em cima da mesa? A melhor pergunta é, Denise, você lembra se tinha alguma coisa em cima da mesa? Em caso positivo, o quê? Ah, sim, eu lembro que tinha uma garrafa. Muito bem. Lembra de qual cor era a garrafa? E aí ela vai poder dizer azul, vermelha. Porque se eu digo, lembra da garrafa azul que estava em cima da mesa, eu estou dando já 4 informações para ela. Claro. Em várias audiências que eu participei sobre desvio funcional, muito comum os procuradores, os autores, pegarem a lista de atribuições do servidor e dizer assim, o senhor fazia tal coisa. Sim, isso não sei se... Claro, claro que sim. Fica muito fácil de estabelecer uma resposta. Claro. Está conduzindo, está lendo as atribuições. Sempre eu bati isso nas apelações, porque esse método, embora não seja um narrativo, mas o método de interrogatório é muito frágil. Claro. É muito curioso, Hélio, nesse sentido, porque o Código de 73, ele não permitia a pergunta do advogado para testemunha, né? Tinha que perguntar para o juiz e o juiz perguntava para a testemunha. Aí olha na doutrina lá do Código de 73 e dizia assim, não, isso é muito bom, porque é importante para garantir a veracidade do testemunho e tal. Agora mudou e a doutrina, não, é muito bom que o advogado faça a pergunta. Quer dizer, é bom de qualquer jeito, né? Então, assim, o que está comprovado é que sim, as perguntas influenciam o resultado. Influenciam. E isso é muito mais forte, por exemplo, em criança. Criança é particularmente influenciável. Já nos traz um problema grotesco aí, um problema gigante, que é, por exemplo, do estupro de menores. Porque quando o menor chega na polícia, ele já falou com 10, 15 pessoas diferentes, né? E a mãe, o pai, em geral, vão perguntar, te tocou aqui, fez não sei o quê, fez não sei o que lá. Quando a criança, e isso vai ficando na memória da criança. Tanto que é muito comum a gente ouvir criança usando termos que não são dela, né? Não, ele introduziu, né? Introduzir, que criança que fala introduzir, né? Isso é naturalmente uma palavra que ela ouviu, o pai, o tio, e de novo, nem sempre é mal intencionado isso. A gente quando ouve, né? Qualquer um de nós que ouve, teve um menor ali da nossa família que estão dizendo que foi abusado, a gente vai querer imediatamente ajudar. Mais interessante que os estudos mostram é que também os leading gestures, ou seja, com meros gestos eu posso influenciar o resultado. Então, um estudo que eu gosto muito, o cara fazia assim, para um grupo, perguntava assim, Aline, te recordas do que foi roubado lá na joalheria? As pessoas viam um vídeo, tu lembra de alguma coisa que foi roubada? E aí ela tinha que dizer, me lembro, brinco, pulseira, anel, tá, legal. Para o outro grupo, digamos, o Henrique, o sujeito chegava e dizia assim, Henrique, lembra de alguma coisa que tenha sido roubada? Só com este sinal. 30% das pessoas relatavam ter visto um relógio sendo roubado. Sendo que não tinha relógio nenhum. Não tinha relógio. Mas quando o cara perguntava, fazendo assim,
ele dizia, então, que via o relógio. Então, como as leading questions... E vejam, as leading questions não podem acontecer só na audiência, né? A leading question ela pode acontecer por telefone, pode acontecer no carro indo para a audiência. É muito comum isso no Brasil, né? A testemunha vai de carona com o advogado, vai de carona, e ninguém acha nada de errado nisso. Está ali na sala de espera do foro, batendo papo. Ó, tia, só não vai dizer isso, não vai dizer aquilo. Isso é muito comum. E, por fim, uma coisa bastante decepcionante para nós que trabalhamos no direito é que os estudos científicos demonstram que tudo isso que a gente acredita, que existem sinais, eles chamam de sinais paraverbais, né? Essa coisa assim, que o cara mexeu no cabelo, suou, afrouxou a gravata, descruzou a perna e cruzou de novo. Isso tudo não tem nenhuma relação com a verdade. E que nós, seres humanos, somos péssimos para detectar mentira. A gente detecta mentira tanto quanto um lançamento de uma moeda detecta mentira. E isso, os estudos demonstram, não melhora com o tempo. Aquele papo, né? Não, mas eu sou um policial muito experiente, eu trabalho há 40 anos, hoje em dia eu sei. Não é verdade. Eu sou um juiz que já fiz mais de 1000 audiências. Não tem mudanças significativas, nem entre estudantes comparados com policiais, por exemplo. Então, eu que não sou juiz, eu não detecto mentira melhor ou pior do que um juiz. E também, se eu comparar um policial experiente, lá, um cara super graduado, medalhado lá da Brigada Militar ou da Polícia Civil, e comparar com um cara que está entrando, também não tem relação de que um detecte mentira melhor do que o outro. E, por fim, também não temos tecnologias até hoje de detecção de mentiras. Se fala lá do polígrafo, do exame de ondas mentais, de ondas cerebrais, são formas absolutamente ineficazes até o momento de detectar mentiras. O que normalmente a gente avalia? Isso aqui os estudos mostram também, quando a gente acha que está detectando mentiras. O que a gente está avaliando? A gente está avaliando quão confiante a pessoa falou. Então, a gente tende a acreditar mais em pessoas que falam com confiança do que pessoas que falam sem confiança. Isso aqui não tem nenhuma relação com a verdade. A gente avalia a forma de exposição, se a pessoa fala de forma direta. Então, a pessoa fala com forma direta, com confiança, ela é percebida como uma pessoa que fala a verdade. Então, eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês de forma direta, de forma objetiva. Todos esses dados aqui que eu estou trazendo é mentira. Não, estou brincando. E aí, algumas conclusões gerais. A prova testemunhal, ela não está sujeita somente a mentiras, mas também a erros honestos. Nós temos um problema grave, que é que nós não sabemos detectar mentiras. Então, a testemunha, quando chega lá, a gente não tem como dizer se ela está mentindo ou se ela está sendo sincera. E também a erros honestos. Quer dizer, por mais sincera que a testemunha esteja sendo, pode ser que ela esteja cometendo um erro que ela não sabe que ela está cometendo. Não sei se os colegas já viram, tem alguns vídeos na internet de o cara que ficou preso por 10 anos por causa da palavra de uma testemunha e depois se faz um novo julgamento e se descobre que não era verdade e a testemunha vai lá abraçar o cara, pedir desculpa, chorando. Meu Deus, Pô, uma loucura, né? O direito, em geral, presume a veracidade do testemunho quando, na verdade, deveria fazer o contrário, pois a memória é extremamente frágil e não existem formas de detectar mentiras. Tá? Então, a gente não tem como presumir a veracidade do testemunho. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que presumir que a gente não sabe de nada até que a gente tenha condições de confirmar aquilo. Vitor, mas vai ter alguns casos em que isso vai ser impossível. É verdade. Como esse caso de crimes sexuais, né, de situações aí de violência, e aí a gente vai ter que tomar uma decisão trágica. Porque, por exemplo, a jurisprudência está aprumada hoje no sentido de que a gente presume que a vítima diz é verdadeiro.
Bom, com isso, o que acontece? Qualquer professor que dá uma nota baixa para um aluno está sujeito a uma ameaça aí muito grave, né? Casos de... Aconteceu lá em São Paulo recentemente, um escândalo aí de uma escolinha infantil, que aí as pessoas começaram a dizer que estavam abusando, que estavam não sei o quê, depois encontraram filmagens, alguma coisa nesse sentido, não sei se os colegas lembram, não era nada verdade, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil, porque daí o outro lado é bom, mas aí vamos fazer o quê? Vamos dizer que não vale nada, simplesmente, não vamos culpar ninguém, aí estuprador não vai mais preso, né? Então, nós temos aqui uma coisa muito delicada. Mas então, sim, a prova testemunhal sozinha, ela é uma forma muito frágil de detecção, uma prova muito frágil. E nós estamos no direito caminhando contra a ciência. Estamos fazendo tudo ao contrário do que nós deveríamos fazer. No meu livro eu dou algumas sugestões aqui a respeito de cada um dos sujeitos aqui, o que o legislador, na minha opinião, deveria fazer, o que o juiz deveria fazer, o que o advogado deveria fazer, principalmente gravar contatos, buscar que a testemunha seja ouvida imediatamente, não depois de 5 anos, né? Impedir que a parte contrária fique fazendo isso que o Hélio disse, que às vezes é uma tarefa hercúlea, porque o juiz não vê problema nisso, né? O juiz deixa seguir. A testemunha também, buscar registrar as memórias logo depois do que aconteceu, não falar com terceiros antes de registrar, seja por vídeo, seja por escrito. A testemunha também tem que ter essa preocupação, né? E, para concluir, né, depois de tanto falar aí, eu gosto muito dessa brincadeira aqui, que eu estava escrevendo a tese pensando sobre testemunhos e coisas assim, e essa aqui é uma música que, para mim, demonstra que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o testemunho, que é muito difícil, ao mesmo tempo, a gente provar que alguém está mentindo. Porque aí o Raul Seixas diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, eu fui testemunha do amor de Rapunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. Para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Claro, como é que a gente vai provar que uma pessoa não assistiu alguma coisa, que uma pessoa não esteve lá, que uma pessoa não nasceu há 10 mil anos atrás? Até hoje a gente não conhece nenhum caso, né? Mas, enfim, estamos aí com isso podendo acontecer. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a atenção, agradeço uma vez mais o Hélio pelo gentil convite e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado.